Olá meninos, hoje nós vamos a nossa revisão, tá, do nosso conteúdo. Vamos falar sobre primeiro, a princípio, né, sobre as leis de Newton. Vocês lembram lá, não é? Força e movimento. Nós temos Marta, que ela tá para realizar um movimento, como vocês já sabem, que é o chute. A bola está em repouso e vai entrar em movimento. Essa imagem aqui está mostrando pra gente que ação, que lei de Newton, certo? Qual? Vocês sabem? Podem me dizer? Bom, primeira lei de Newton, né? A primeira lei de Newton, conhecida também como princípio da inércia, que diz o quê? Todo corpo tem a tendência natural a permanecer em repouso ou em movimento, certo? Ó, eu tenho aqui essa imagem que a gente já viu. O cavalo está lá em movimento, tá? Se o meu cavalo está em movimento, o corpo que está em cima desse cavalo também está em movimento. O cavalo se assustou. Nesse momento, ocorre que o meu corpo que estava em movimento, com o cavalo desse pinote, o meu corpo vai ser arremessado. É isso que ocorre nos acidentes, tá? Dentro do carro, aliás, o carro em si, ele está em movimento. Eu tenho um corpo que está o quê? Naturalmente em movimento. Aí, por algum acaso, né? Um animal na pista, enfim, ocorre que o carro parou bruscamente. Ocorre o quê? O meu corpo, ele vai ser lançado para frente. Se eu estiver com um cinto de segurança, o meu corpo não vai ser lançado longemente, né? Agora, muitas pessoas, principalmente quando não utilizam o cinto de segurança, ocorre que, numa freada muito brusca, em algum acidente, as pessoas são lançadas para fora do carro. Justamente porque o meu corpo ele está em movimento. Se ele tem a tendência de ficar em movimento, ele vai permanecer nesse movimento, tá? Se eu já tenho um corpo que ele está em repouso, a tendência dele naturalmente é estar em repouso. Como lá a moeda, a gente pode ver com a batata, se ele está em repouso, depois da minha ação, ele vai fazer o quê? Vai voltar ao repouso, porque a tendência naturalmente dele é estar em repouso. Mas nesse caso aqui é em movimento. Então, meu corpo ele estava em movimento, após a ação ele vai permanecer em movimento. No nosso próximo slide a gente vai ver que vamos falar da outra segunda lei de Newton, tá? Ela é conhecida como princípio fundamental da dinâmica. É a segunda lei de Newton. Aquela que diz o quê? Para modificar o estado em que um corpo se encontra, é necessária a aplicação de quê? De uma força, certo? Então, eu preciso aplicar uma força para realizar o movimento. Eu tenho aqui as duas caixas, como a gente já viu. Uma caixa ela está vazia e outra caixa ela está cheia. Essa minha caixa que está vazia, ela vai percorrer, vai ter uma variação muito maior. Então, ela vai se distanciar muito rapidamente e em um local muito mais distante. Na segunda imagem, a gente consegue perceber que a minha caixa ela está com alguma coisa. Nesse caso aqui, o sapato, a gente já sabe. Se o sapato está aqui, eu aplicando a mesma força, esse material vai ir a longa distância, a mesma distância do primeiro? Não, de forma nenhuma, eu estou aplicando a mesma força. Se eu aplico a mesma força, eu vou ter uma variação diferente. Por que, professora, eu vou ter uma variação diferente? Porque nessa, a de azul, eu tenho menos massa, eu tenho menos material, já que a minha caixa está vazia. Na segunda, eu tenho mais massa, porque tem os sapatos que está dentro da minha caixa. Então, a gente vai ver essa variação justamente pela quantidade de massa nesse meu corpo. Na terceira lei de Newton, que é conhecida como princípio da ação e reação, quando a gente aplica uma ação, a gente vai receber a reação, tá? As forças sempre surgem de interações, né? Os corpos, eles interagem entre si e com os outros também. Para toda força de ação aplicada em um corpo, existe ao mesmo tempo uma força de reação. Então, se eu fizer uma ação, se eu tentar empurrar essa lousa, a mesma força vai vir no sentido contrário, tá certo? A ação que eu faço, ela volta. Temos aqui o rapaz. Ele está olhando lá o carrinho. O que ele fez? A ação, empurrar.
Então a ação dele foi a força, ele aplicou uma força nesse carrinho. Qual foi a reação do carrinho? Movimentar-se, tá certo? Então a terceira lei de Newton é a ação e reação, que é esse movimento que a gente faz sobre algum material e esse material responde à ação que foi recebida por ele. No nosso próximo slide, nós vamos perceber que falamos também sobre ampliação de força. A gente sabe que o planeta Terra, ele tem uma força chamada como força gravitacional. Então os corpos são atraídos para o núcleo da Terra. Como nós estamos vendo aqui, ó, a força gravitacional, né, é a força-peso, em força-peso. Ou seja, as pessoas, todos os materiais, eles são atraídos para o núcleo da Terra, o núcleo terrestre. Aqui na imagem, nós estamos vendo um exemplo de máquina simples. Porque antigamente, né, nesse tempo aqui, não tinha máquinas muito especializadas. Então as pessoas faziam o quê? Máquinas simples, com os materiais que tinham naquele momento. Então aqui a princípio, cavaram um buraco, colocaram madeiras, fizeram um ponto de apoio e utilizaram um outro pau para servir de alavanca para suspender essa nossa rocha. Já no segundo, ó, o plano inclinado, vocês lembram? No plano a gente falou disso, não foi? Plano inclinado. Eu coloquei esse plano inclinado para facilitar, ajudar a que essa rocha chegue ao local. Então, ó, professora, será que foi isso mesmo que ocorreu? A senhora tem certeza que isso ocorreu? Eu não posso afirmar, né, que isso realmente ocorreu. Mas é uma suposição, porque imagina quantas pessoas teriam para colocar essas rochas em pés, né, eretas, já que ela tem mais de 50 mil quilos. É muito pesada, gente. Então, seriam muitas pessoas. Então, acredita-se que foi dessa forma aqui que eles utilizaram para fazer esse monumento, tá certo? Vamos ver aqui no nosso próximo slide. As máquinas simples. Nós falamos da alavanca, das rampas e da polia, né? Ou roldanas. Nas alavancas, nós vimos que nós temos o quê? O ponto de apoio. E nós temos que colocar esse ponto de apoio próximo a quem? Próximo ao material. Se eu colocar esse ponto de apoio próximo a mim, não vou conseguir ter uma eficiência. Justamente porque eu vou ter que aplicar muito mais força. Quando eu coloco meu ponto de apoio próximo do material que eu quero elevar e eu fico do lado contrário, ocorre que quando eu fico aqui, a aplicação da minha força vai ser muito menor, tá? Então eu aplico a força no qual sentido? Ó, para baixo. E a força, ela tem um sentido contrário. Por quê? A força que eu aplico aqui, desse lado, que é no sentido para baixo, do outro lado, o material vai o quê? Subir, tá certo? Então as alavancas, ela tem o quê? A inversão de força aplicada. De um lado, eu aplico a força para baixo e a minha rocha, ela vai o quê? Para cima, porque aqui, ó, no início da minha alavanca, ela vai estar suspendendo essa minha rocha. No outro momento, nós estamos vendo as rampas. A gente sabe que as rampas, elas são de extrema importância. Por quê? Muitas vezes, elas servem para dar acessibilidade às pessoas. Na escola, no supermercado, em todos os locais, tem que ter rampas. Tem que ter também aquele suporte para que as pessoas que têm deficiência, elas consigam chegar nos ambientes, né? Que elas tenham as mesmas oportunidades que os outros. Aí nós estamos vendo aqui, ó, o que ocorre se essa pessoa aqui tenta colocar esse berço no carro. Ela está aplicando muita força, muita mesmo. Já nesse segundo momento, se eu coloco uma rampa, ele vai utilizar menos força para chegar naquele local, certo? Professora, a senhora também explicou, né, lá no nosso plantão, que nós temos rampas menores e rampas maiores, né? E isso influencia na força. Se eu tenho uma rampa que ela é pequena, se eu tenho uma rampa muito pequena, vamos supor daqui para cá, a minha inclinação ela vai ser maior. Então eu tenho que aplicar mais força para que o meu objeto ele chegue no ponto final. Agora, se eu coloco uma rampa muito grande, eu vou conseguir fazer o quê? Chegar no ambiente, no local que eu quero, com menos força. Então eu vou gastar menos energia até chegar naquele local, tá certo?
Então a rampa, ela vai facilitar a elevação dos corpos em relação ao corpo, né? Ao solo, desculpa, como a gente estamos vendo aqui. E as roldanas, nós vimos roldanas fixas e roldanas móveis. Na roldana fixa, a gente está pegando o mesmo peso do material. Ó, eu tenho um material aqui, o rapaz ele está puxando, a caixa está subindo e a força que ele está aplicando é para baixo, certo? A mesma força que está sendo aplicada aqui é a força desse objeto. Já nessa segunda imagem aqui, a gente consegue ver uma variação. Por quê? Eu tenho duas roldanas e essas duas roldanas elas vão auxiliar que a pessoa não vai ter tanta, como eu posso dizer para vocês, não vai precisar de tanta força para subir, elevar esse material como esse, porque essas duas roldanas auxiliam nesse movimento, tá certo? No nosso próximo slide a gente vai ver que no nosso ambiente nós também temos energia, não é? De todo o ambiente tem energia, vocês sabem disso. Nós já vimos, ó, para acender uma lâmpada, cortar papel, tudo isso aqui é através de quê? De energia. Mas todas as energias elas são as mesmas? Não. Nós temos energia solar, que é através do sol, nós temos energia eólica, temos energia mecânica, tá? Todos os tipos de energia que nós temos, elas vão auxiliar na nossa vivência. Para nós ter energia, para a gente correr, para falar, enfim, eu preciso de energia química. E onde está essa energia? Nos alimentos. Então eu vou comer os alimentos, tá? Vou ter energia e essa energia química, que foi através dos alimentos, eu vou convertê-la em que tipo de energia? Energia mecânica, energia cinética, tá? Para a realização de movimento no meu dia a dia, certo? Vamos aqui ver no próximo. Temperatura. A temperatura e o calor no nosso ambiente, nós temos, ó, o tempo, que ele pode ser muito variável. De manhã pode estar extremamente frio, já à tarde pode estar extremamente quente. Por que isso ocorre? Por causa das temperaturas, dos fenômenos naturais, né? Aí ocorre que, quando eu tenho dois materiais com temperaturas diferentes, eu coloco os dois juntinhos, um vai ceder temperatura para o outro. O quente vai ceder temperatura para o frio. Professora, porque o frio não vai ceder temperatura para o quente? Porque é justamente isso. O quente é quem tem a temperatura. Então o calor, na verdade, vai ser transferido para o que não tem, tá certo? Vai ocorrer essa troca térmica. E a nossa pele é de extrema importância, porque é ela que tem os receptores que vão conseguir perceber se o material é quente, se ele não é, tudo isso através do tato da nossa pele. Lembrando que quando a gente fala de tato, não é só a mão, é todo o nosso corpo, tá? Vamos aqui ver. Agora, né, nós vamos exercitar, tá? Vocês vão lá, estudam direitinho, leiam o livro. Tudo que tiver lá, vocês leiam. Se tiver dúvida, podem anotar para não esquecer, né? Porque a gente esquece. Nossa mente tem dessas. Então, vocês anotam. No plantão de dúvidas, vocês perguntam, tá? Até breve.